Olá! Quando falamos da pujança do estado de São Paulo, é quase inevitável pensar na capital e em algumas cidades grandes e importantes do interior. Mas desde que o governo de São Paulo lançou o projeto Vale do Futuro e mais recentemente o Portal 2030, a ideia é que o desenvolvimento esteja em toda parte. Por isso, prefeitos do Vale Histórico, situado no extremo leste paulista, divisa com Rio de Janeiro e Minas Gerais, também pleiteiam mais investimentos. Para nos explicar um pouco mais sobre essa história, o Ideias e Debates de hoje recebe o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, é um prazer poder participar do debate aqui com vocês, com o prefeito de Cruzeiro. Um grande abraço a todos. Recebemos também o prefeito da cidade de Cruzeiro, Thales Gabriel, do PSD. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, pelo convite para a gente poder debater sobre essas questões importantes aqui do nosso Vale Histórico. Cumprimento também ao nosso deputado que participará conosco. Eu queria começar, deputado, a capital do estado de São Paulo sempre foi conhecida como a terra das oportunidades. Descentralizar os investimentos faz esse estado ainda mais forte e atraente? Com certeza. A descentralização é fundamental se a gente pensar no estado do tamanho do nosso e com a diversidade que tem. A gente tem no estado de São Paulo regiões que têm um baixo índice de desenvolvimento humano, o IDH, e que o estado precisa olhar. O problema é que ao longo desses últimos anos, os investimentos eles foram muito mais para as regiões metropolitanas do que para as regiões mais distantes do centro ou de São Paulo. Esse é um dos principais problemas que o estado precisa enfrentar. É verdade que o governador, nesses últimos 2 anos, lançou alguns planos nesse sentido. Um deles, o Vale do Futuro, que discute a região do Vale do Ribeira. O outro plano, agora lançado recentemente, é o Pontal 2030, que também tem uma importância grande. Qual é o problema? São 2 regiões de baixo DH, mas que precisam ter um grande investimento em infraestrutura, em educação, em saúde, para que você possa criar condições objetivas para fazer com que as regiões se desenvolvam. Esse é o grande desafio do Estado. Infelizmente, ainda não temos resultados práticos, concretos. O do 2030 lançou agora, mas o Alto Vale, o Vale do Ribeira, já lançou há algum tempo, o que nos preocupa, principalmente porque é uma região mais carente, é uma região de proteção ambiental e que precisa ter um olhar muito mais cuidadoso por parte do Estado. Prefeito, a exemplo do projeto Vale do Futuro e Pontal 2030, vocês, prefeitos da região do Vale Histórico, que fica ali situado no Vale do Paraíba, também estão negociando com o Estado um projeto nos mesmos moldes. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa proposta, sobre a intenção de vocês com o projeto. Sim, nós sabemos que, como disse bem o deputado, a importância da descentralização, dos investimentos mais fortes do Estado, a fim de que nós possamos promover um desenvolvimento econômico e também social mais equânime, mais justo. Nesse sentido, nós fizemos na semana passada uma reunião importante na Secretaria de Desenvolvimento Regional, no qual foi solicitado a todos nós prefeitos aqui da região do Vale Histórico, somos em 8 cidades, uma região muito importante para a história do estado de São Paulo e também para a história do país. Aqui nós temos todas as fazendas do café, a parte da ferrovia muito presente. Temos aqui na cidade de Cruzeiro, em especial, a questão da Revolução de 32, Cruzeiro é capital constitucionalista da Revolução de 1932. Então, foi pensando nisso que, por meio desse diálogo, nós pontuamos 4 eixos principais de atuação, a fim de que nós pudéssemos, com este projeto devidamente planejado, organizado e executar as fases para que nós tenhamos resultados, como disse bem o deputado, a importância de você organizar um bom projeto, planejar um bom projeto, mas executar o projeto e ter resultados, que mudem realmente a vida das pessoas. E nesse sentido nós pontuamos o eixo do desenvolvimento econômico,
vinculado ao crescimento industrial, até porque a gente está aqui próximo do desenvolvimento industrial do sul fluminense, né, que cresceu bastante a área industrial aqui. Então, a gente está no estado de São Paulo, quase divisa com o Rio de Janeiro, e a gente tem condição. Cruzeiro, inclusive, é uma cidade que tem uma fábrica, que é a maior fábrica de rodas do mundo, que é a Maxon, está localizada em Cruzeiro, tem quase 7 mil colaboradores. Então, a gente tem essa característica industrial, ao passo que as outras cidades do Vale Histórico ainda dependem muito da economia local no que diz respeito ao turismo e cultura. Então, nós pontuamos também a questão da mobilidade, né? A mobilidade está presente para a gente poder melhorar as vicinais, melhorar os acessos, trazer as pessoas aos pontos turísticos. A questão da segurança pública, eu acho que todo o estado tem sofrido, mas aqui no Vale do Paraíba, em especial no Vale Histórico, os nossos números com segurança pública estão cada vez piores, né? A gente tem sofrido com isso. Então, toda a parte do vídeo monitoramento, né? Os cinturões eletrônicos, o fortalecimento da nossa polícia militar, a parceria da atividade delegada do Poder Executivo dessas cidades com a polícia militar e também, de forma muito importante, a questão da saúde. Cruzeiro, ela está numa região, como eu disse, de 8 municípios, no qual abrange quase 200 mil habitantes. E nós hoje socorremos para a média e alta complexidade praticamente as cidades de Taubaté e São José, respectivamente a 100 km e 150 km daqui. De Cruzeiro, Bananal, em torno de 250 km. Então, a ideia é que o nosso pleito é que nós tenhamos aqui um hospital regional, né? Que o próximo hospital regional dessa região do Vale do Paraíba, que já está atendido o litoral norte, que já tem seu hospital regional em Caraguatatuba, Taubaté, na própria cidade de Taubaté, e São José dos Campos e São José dos Campos. Então, o pleito é que nós tenhamos aqui na cidade de Cruzeiro um hospital regional para atender todas essas cidades. Deputado, essa é uma proposta interessante, né? E bem ousada, digamos assim, porque tem vários, eu tenho eixos assim bem interessantes, bem alicerces, digamos assim, bem importantes aí, não só para o desenvolvimento do resto do estado, mas como para dar uma base aí para esses municípios que, como o prefeito bem observou, tem um fluxo turístico bem interessante, tem esse fluxo industrial que tem potencial para melhorar. Queria saber o que você achou desse projeto. Bom, primeiro, eu acho que assim, é importante iniciativas como essa, parabenizar o prefeito Tales e os prefeitos das outras cidades. E é preciso, inclusive, entender que há uma lei federal, o prefeito deve acompanhar, que é o Estatuto da Metrópole, que estabeleceu até o final desse ano para que se apresente ações para o desenvolvimento econômico, social das regiões. O secretário Vignoli ficou de apresentar em 2020, claro que a pandemia deve ter trazido várias dificuldades, mas esse pode ser também um instrumento importante para dialogar as diferenças. A gente tinha no estado a Implaza, que era uma empresa importante para ajudar nesse debate. Infelizmente, a Implaza ela foi extinta. E, no caso lá do Vale, a Agência Metropolitana do Vale, que está responsável, inclusive, para contratar projetos, para tratar disso. Eu acho que nós precisamos fortalecer essas iniciativas, eu acho que isso tem uma importância muito grande e isso pode ajudar a desenvolver uma região que é importante. O prefeito falou de duas cidades que têm uma qualidade de vida maior do que as outras, que é o caso de Taubaté e de São José. As duas cidades elas foram indicadas entre as 10 melhores, segundo a revista Exame. O que precisa é fazer com que o mesmo desenvolvimento que essas cidades tiveram também possa ser levado às outras cidades e a esse circuito que vocês estão propondo. De 8 cidades, que envolve quase 130 mil habitantes, e que tem uma importância grande porque está já na divisa de estado. O prefeito sabe que cidades e divisas são sempre problemas, porque você tem um estado de um lado, um estado do outro, e é preciso ter um olhar para isso. Eu acho que é uma iniciativa importante, nós vamos acompanhar de perto, a gente tem discutido essa questão do desenvolvimento econômico regional, e eu acho que essa precisa ser valorizada e, se possível, incentivada da melhor forma possível. Prefeito, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses municípios e as características desses municípios. O senhor já falou um pouquinho sobre a
questão industrial, já falou sobre a questão turística, mas eu queria que o senhor aprofundasse um pouco mais para que a gente que não conhece a região do Vale Histórico visualize melhor qual potencial vocês têm. Nós estamos aqui em 8 municípios, como eu disse para você, sendo que 2 deles são instâncias turísticas, né? Nós temos a cidade de Bananal e a cidade de São José do Barreiro, que são 2 instâncias turísticas, por todo o contexto histórico, né? As fazendas cafeeiras, né? O período do Império, muito da história do país se passou nessa região. Então, pessoas dizem que existe um débito, né? Um débito da história para com esses municípios. E pela essa característica cultural e turística muito forte, tanto um quanto o outro município são instâncias. Os que não são, já são municípios de interesse turístico, inclusive Cruzeiro. Cruzeiro, na questão histórica e cultural, como eu disse, nós temos aqui toda a questão da ferrovia, né? A questão da ferrovia é muito forte, nossa estação ferroviária, nosso centro cultural Rotunda. Nós temos a economia pautada na área industrial, como eu disse, mas também no comércio muito forte. Como disse o deputado, Cruzeiro e as demais cidades, elas estão num eixo entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nós estamos a praticamente 20 minutos da primeira cidade de Minas Gerais, que é Passa Quatro, subindo a Serra da Mantiqueira, e em contraponto a 40 minutos da primeira cidade aqui do Rio de Janeiro. Então, esse eixo é muito importante, é um eixo que passa a economia do país, né? Essas outras cidades hoje, elas têm vivido das arrecadações principalmente de FPM, então o potencial de desenvolvimento econômico no turismo, ele é fundamental para que melhore realmente emprego e renda, a qualidade de vida dessas pessoas, e este foco ele está sendo muito tocado por todos dentro desse planejamento estratégico. Como disse o deputado, hoje nós temos a região metropolitana, a agência metropolitana aqui na cidade de São José dos Campos, que está responsável conosco e com a Secretaria de Desenvolvimento Regional por modelar este plano de trabalho, por modelar este projeto, que deve ser apresentado agora no início de março, e com um cronograma de ações efetivas. Mais uma vez friso, não vai adiantar nada a gente fazer todo o diagnóstico, levantar potencialidades, implementar um cronograma de ações sem efetividade, né? Então é isso que a gente está pautando também de forma muito assertiva com os demais prefeitos, para poder fazer essa valorização. E um ponto importante também que eu queria frisar, que é toda a questão do turismo religioso. Essa nossa região, ela é de um capital muito forte no turismo religioso. Nós estamos a 50 quilômetros da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, a cidade de Aparecida é a 50 quilômetros aqui de Cruzeiro. Estamos a 40 quilômetros praticamente da cidade de Guaratinguetá, do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. E estamos a 15 quilômetros da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, né, que recebe milhares e milhares de pessoas todos os anos nos seus eventos religiosos. Então, é uma região de muito potencial de turismo religioso também. Então, nós temos mais essa vertente para trabalhar, que vai ser abordada e, consequentemente, com todo esse escopo e com a malha ferroviária que nós pretendemos voltar ao trem, o famoso trem da Maria Fumaça, que leva o estado de São Paulo a Minas Gerais, encontrando em Passa Quatro e sul de Minas, a gente pretende, de forma organizada, promover um desenvolvimento econômico integrado aqui para toda a região. Para quem está em casa, o prefeito acabou de falar que algumas cidades são instâncias turísticas. Só para esclarecer, instância turística ela ganha um aporte financeiro do Estado para desenvolver o turismo. Então, é importante que a gente esclareça aí para o pessoal que às vezes não entende por que uma cidade é classificada como instância, outra como interesse turístico, e outra não tem essa classificação. Deputado, o prefeito levantou uma questão muito interessante
interessante, que é essa questão do turismo religioso, o que também poderia alavancar um pouco mais alguns desses municípios. A gente sabe que alguns desses projetos, de transformar a cidade em interesse turístico ou instância turística saem do parlamento. Como é que é possível ajudar ainda mais esses municípios para alavancar mesmo essas questões e, por exemplo, ter outras cidades de interesses de turismo religioso? Eu acho que uma das primeiras iniciativas é você ter clareza de qual a vocação da região. O prefeito já colocou aqui a importância que tem o turismo, o que significa a região de Cruzeiro, Bananal e outras cidades que compõem aí essas 8 cidades, e é preciso, a partir daí, explorar de forma sustentável, até porque também as cidades estão em áreas de proteção, você tem rios que cortam a cidade, você tem aspectos históricos, no caso dos casarões. Eu tive em Bananal há um tempo atrás, se eu não estiver enganado, o prefeito me corrija, mas se você chegar em Bananal, você sai de São Paulo e volta para São Paulo. Se eu não estiver enganado, é isso aí, né? É isso mesmo. Então, eu acho que é fundamental. Se o Estado conseguir investir em educação e saúde, você melhora e qualifica mais a mão de obra, melhora os indicadores de desenvolvimento humano e você cria mais possibilidades de empregabilidade. Isso é fundamental para a região. E pensar também como é que você aproveita cidades que já se desenvolveram, que já cresceram, como é que você atrai? Então, por exemplo, Aparecida, que está consolidada como turismo religioso. Como é que você atrai esse turista que foi a Aparecida para outras cidades ali do lado, né? Então, você precisa ter iniciativas importantes nesse sentido. Você precisa ganhar o turista. A Secretaria de Turismo, o secretário Vinícius, tem discutido iniciativas que vai levar, por exemplo, ao Alto Vale do Ribeira, pessoas ligadas ao turismo internacional, que pode ser também uma possibilidade para essa região. Você dialogar com agências de turismo de outros países. É claro que a gente está vivendo uma pandemia, é claro que isso impede que a gente invista para trazer pessoas de fora. A gente está vivendo um momento em que aeroportos internacionais proíbem voos para o Brasil e vice-versa. Você pegar o caso de Portugal, Reino Unido. Mas isso vai passar. Tendo vacina, a gente superando essa questão da pandemia, a gente já está preparado para receber o turismo. Agora, precisa qualificar a mão de obra, você precisa ter gente que fala mais de uma língua, você precisa atingir aquele turista que vai para a região e que pode ir até Cruzeiro, Bananal e assim por diante. Então, eu acho que esse é o grande desafio e tenho impressão, e o prefeito deve saber melhor que eu ali, que você tem cidades como Queluz, Lavrinha, Silveira, São José do Barreiro, que ele já citou, Areias, Arapeí, que compõem um conjunto histórico e arquitetônico importante. Eu tenho uma visita aqui, só vocês entenderem que um pai que fica com o filho também, o filho participa. Mas é isso. Com certeza, deputado, não se preocupe. E o deputado, ele fala com muita propriedade sobre essa questão do turismo internacional, porque ele levou vários cônsules lá para o Alto Vale do Ribeira para olhar para que eles conheçam a região e aí tem ali um interesse de investimento. O deputado sabe bem do que ele está falando. Ainda falando sobre essa questão do turismo, prefeito, a gente sabe que a pandemia impactou no mundo inteiro, como o deputado acabou de falar. E aí, eu queria saber como que as cidades do Vale Histórico trataram essa questão como um todo. Eu sei que a cidade do senhor falou que não é ainda de interesse turístico, ou instância turística, mas ali a região, obviamente, que se conversa com relação a isso. Eu queria saber como é que vocês trataram e qual que é a perspectiva de retomada desse movimento, digamos assim, de interesse do turista, né? Sem dúvida, como bem disse o deputado, essa área específica do turismo, ela foi uma das mais impactadas na questão da pandemia, uma vez que uma das questões mais importantes a serem abordadas antes da vacina era a questão do não deslocamento e toda essa situação. De forma muito forte foram impactadas as cidades que
vivem muito do turismo. Isso eu digo, posso afirmar, Bananal, São José do Barreiro, né, como disse o deputado Arapi, Areias, Queluz, Silveiras, houve um impacto muito forte por conta da pandemia. Obviamente, esses municípios no ano passado tiveram um apoio, como todos os municípios tiveram um apoio também do governo federal, que foi o auxílio financeiro aos municípios, que fez com que as questões mais básicas pudessem serem abordadas e continuadas. Isso aconteceu aqui também em Cruzeiro. Depois tivemos um alento ali, um sentimento de alento ali para outubro, novembro, quando as pessoas começaram, os números começaram a baixar um pouco, as pessoas se deslocaram um pouco mais, acho que a economia começou a aquecer um pouco, principalmente nessa área do turismo. Temos muito balneários aqui, né, muito balneário, uma riqueza de meio ambiente aqui fantástica, de muita água, enfim, a geografia é muito interessante. Porém, agora em janeiro, com esse movimento todo, praticamente dessa segunda onda muito forte, tudo fechou de novo, a gente sabe como foi, e a gente sente que algumas escoriações graves ficarão, né? Alguns comércios fechando, essa relação também entre economia e saúde é uma relação muito tênue e muito sensível, que demandou de todos os gestores um equilíbrio emocional muito grande, né? Uma sensibilidade, é necessário o diálogo sempre aberto, então acho que isso também foi um grande desafio. E eu acho que o projeto de desenvolvimento integrado aqui que está sendo proposto para a região, ele virá em excelente hora, por conta de que o próprio deputado falou, é importante, isso vai passar, né? Isso vai passar, a vacina está aí, se Deus quiser a gente vai intensificar cada vez mais a vacinação, e se Deus quiser as coisas vão caminhar em frente, então a gente tem que estar preparado, não adianta a gente chegar no momento certo e não estar preparado, a gente vai ser superado por outros municípios se nós não estivermos preparados. Então eu sinto que o momento é oportuno para que nós possamos fazer esse planejamento e começar já a execução de ações para que quando a retomada ela esteja próxima, nós estejamos minimamente preparados para, junto com a retomada, caminhar esse desenvolvimento para a nossa região. Deputado Fiorilo, o senhor falou no começo do programa sobre a questão de Taubaté e São José dos Campos, que são cidades que têm um bom desenvolvimento já, e as outras cidades alcançar esse patamar de desenvolvimento que já está consolidado. E a gente também sabe, e aí eu queria que o senhor falasse o que isso significa, melhorar o IDH e melhorar a visibilidade de desenvolvimento dessas cidades menores. O que isso significa para o olhar, por exemplo, de um investidor? E se, por exemplo, o Banco Desenvolve São Paulo, que a gente sabe que dá um aporte aí para muitos municípios e muitas ações, se ele também tem um papel importante nesse sentido para dar um olhar um pouco mais apurado para essas cidades que são menores e que estão buscando ali um lugar, um guarda-sol maior, digamos assim. Primeiro, Melissa, só voltar na questão anterior sobre os municípios de interesse turístico. Eu acho que assim, é sempre uma demanda dos municípios, o governo precisa mandar para a Assembleia para que haja aprovação. E assim, a gente ainda fala de um valor pequeno, mas que ajudaria, tenho certeza que você poderia fazer uma revitalização, você poderia fazer uma ciclofaixa, iniciativas importantes. Mas eu acho que é principalmente essa sinergia em que você traz a iniciativa privada, o poder público, os bancos para investir, é que você pode melhorar a questão do desenvolvimento. Lá, o prefeito deve saber, no Vale do Paraíba foi criado em 2012 um fundo de desenvolvimento. Eu queria sugerir ao prefeito que a gente pudesse fazer gestões junto ao governo do estado para que esse fundo pudesse, de fato, existir e recursos. É um fundo que pode receber recursos do governo do estado, pode receber recursos do governo federal, do BID, para poder ser utilizado no desenvolvimento regional. Infelizmente, a dotação para esse fundo ela existe, ela está no orçamento, mas tem R$40 como uma dotação simbólica. Mas já que tem a dotação simbólica, vamos tentar transformar ela numa dotação real, que possa ajudar. Então, eu queria me colocar também já à disposição
para essa conversa, para esse diálogo com o secretário Vignoli, mas também com o secretário de Turismo, com o secretário de Desenvolvimento, Patrícia Ellen, de Desenvolvimento Econômico, para que a gente pudesse começar a movimentar. Óbvio que eles sabem disso, o prefeito também sabe, mas é uma outra possibilidade, que vai ajudar muito esses desafios que estão colocados. E acho que a sinergia também da região é importante. Nós tivemos o caso do prefeito de Jacareí, não sei se o Thales se recorda, o prefeito Hamilton, mas ele fez um movimento importante para atrair empresas para a cidade. Conseguiu levar, por exemplo, empresas chinesas. Esse carro, o Chery, é produzido lá. Mas ele fez o quê? Durante 4 anos ele colocou embaixo do braço projetos para a cidade e foi batalhar, sem a ajuda do Estado. E assim, às vezes o Estado não ajudou, atrapalhou. Tinha uma empresa para ser instalada lá, foi instalada na região de Piracicaba, sei lá onde. Então, eu acho que a gente precisa criar esse movimento, porque é fundamental o desenvolvimento regional para que você melhore a qualidade de vida das pessoas, gere emprego e passe a ter uma condição melhor, tanto daqueles que moram, dos que trabalham, e principalmente para atrair investimento. Se você tiver o Estado fortalecendo esse movimento, você atrai investimentos estrangeiros, investimentos privados, que é importante para as cidades, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a arrecadação, inclusive, né? Que é o grande problema. O prefeito fez referência a um fundo, que muitas vezes é o que ajuda os municípios, mas nós precisamos dar a eles condições de ter as suas próprias receitas. Prefeito, os municípios menores, a gente sabe que tem uma dificuldade ainda maior de geração de emprego e acabam virando cidades dormitórios, né? As pessoas vão buscar o emprego nas cidades maiores e depois voltam para suas residências. O senhor vê que esse projeto Vale Histórico vai ajudar a mudar essa realidade, a melhorar esses parques tecnológicos que, eventualmente, as cidades podem fortalecer e criar? O deputado acabou de falar sobre a cidade de Taubaté, que trouxe uma montadora chinesa. Até mudar a característica, de repente, do município e trazer um produto, um serviço, uma indústria diferente ali para conseguir alavancar essa geração ali no município. O senhor acha isso possível? Eu acho possível, né? Como disse o deputado, acho que é importante identificar de forma muito clara a vocação da região, mas ao mesmo tempo com a sinergia, com a uniformização buscada entre cidades e secretarias de Estado, a gente buscar um caminho mais favorável, mais propício, para que novas empresas e indústrias que tenham correlação com as características da região, que tenham correlação com a característica logística da região também. Nós estamos aqui num eixo de montadoras, acho que o deputado falou muito bem, Fioril. Conheço a Milton, conheço o Marco Aurélio, o secretário Emerson de Desenvolvimento Econômico de Jacareí, que chegou a trabalhar comigo aqui no meu primeiro mandato, há 3 anos atrás. Conheço bem essa história de Jacareí, é um case muito interessante de realmente lutar pelo desenvolvimento econômico e, consequentemente, gerar renda não só para as pessoas, mas para o próprio município, por meio de tributos. Então, é algo que a gente pretende aqui para a nossa região também. Nós estamos, como eu disse, num eixo muito importante, onde passa a maior parte da economia do país. Viabilizar com que nas cidades menores também possam ser instaladas empresas, indústrias, empresas de tecnologia, para que possa gerar essa questão da empregabilidade, mas não só a empregabilidade, mas a condição da cidade ter a construção da sua autossuficiência financeira. Como disse o deputado, muitas delas, e nós sabemos, são dependentes exclusivas do FPM, dos repasses. E é necessário que as prefeituras, que as cidades, elas tenham suas arrecadações próprias, minimamente num percentual, a fim de que ela tenha uma solidez e, consequentemente, possa gerar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. É o que, graças a Deus, nossas cidades aqui vizinhas e irmãs, Taubaté e São José, se colocam até entre as 10 do país, né? Então, são bons exemplos. Acho que Jacareí também é um bom exemplo.
Pindamonhangaba, nós temos aqui boas referências para seguirmos. Então, eu acredito sim que esse plano do Estado ele vem colaborar muito para que a gente possa trazer essas cidades num outro patamar e a gente consiga fazer o desenvolvimento econômico, principalmente para as pessoas. Deputado, voltando um pouquinho à questão que você falou sobre a montadora, e aí eu chamo de volta a atenção aí para essa questão da iniciativa privada lançar olhar. A gente sabe que uma empresa não vai instalar a sua base numa cidade que tem poucas condições, tem pouca infraestrutura, né? Então, quer dizer, não o desenvolvimento é um todo, é saúde, educação, é transporte, é logística, é uma série de fatores aí no meio desse caminho. Aí eu queria saber se o senhor vê esse interesse de outros. O prefeito acabou de falar que tem uma vocação automobilística, mas eu insisto nisso. O senhor vê interesse de outros tipos de empresa entrar nessa, digamos assim, nessa conversa toda para também investir nesses municípios, encontrar o potencial desses municípios e, de repente, descobrir novas vocações aí? O prefeito Tales citou aí o prefeito Marco Aurélio, o prefeito Hamilton, que tiveram um papel importante, por exemplo, para discutir plano diretor. Agora, eu insisto muito, você não discute a vocação de uma cidade, você discute a vocação de uma região. No caso lá de Cruzeiro, Bananal, essas cidades, Queluz, você tem uma vertente muito forte para o turismo, por conta do acervo histórico, dos casarões, das pousadas e assim por diante. Então, você também não dá um cavalo de pau. Você precisa se preparar para poder fortalecer determinadas áreas que já são vocacionadas ou buscar essas proximidades com outras cidades que têm, por exemplo, vocação automobilística ou de indústria. São José, assim, cresceu muito. Pindamonhangaba, Jacareí, Taubaté. Então, assim, você pode, a partir daí, também começar a discutir como é que você dialoga, mas você não muda, até por conta das condições ambientais, de sustentabilidade. Então, é preciso trabalhar um pouco essas condições. E aí, eu acho que os prefeitos têm todas as condições para poder indicar quais são os principais eixos, como fez já o Tales aqui, o prefeito Tales, da região. Então, o que nós precisamos é, a partir daí, fortalecer. Agora, isso não impede que, ao levar um investidor, ele também não tenha um outro olhar, ele também não tenha um olhar para outras áreas e para outras questões importantes que podem ajudar em determinados setores. É muito difícil a gente aqui apostar sem você prospectar a partir das mudanças do plano diretor, da infraestrutura, daquilo que a cidade tem e que pode ser utilizado. Eu estava conversando com o secretário de Turismo, ele fez referência, não sei se o prefeito viu, uma plataforma que foi colocada num cânion lá no sul, que você vai por cima ou faz um passeio por baixo com cadeirinhas. Tem um nome, me fugiu agora, Sky qualquer coisa, mas que assim, é uma forma de atrair o turismo, está lá em Canela. Agora, você pode pensar também aqui para a região outras iniciativas que possam atrair turismo. Eu tive em Socorro recentemente com meu filho, e assim, ele adorou a tirolesa de 2 quilômetros. Você tem rios, você tem montanhas, tem um monte de coisa que você pode começar a pensar em ações nesse sentido. Então, eu acho que é muito voltado para as características regionais. O que a gente tem feito, prefeito, acho que pode ser também uma sugestão, é a ideia de levar cônsules para conhecer as regiões e para dialogar com as prefeituras. A Melissa lembrou aqui, a gente fez lá no Alto Vale do Ribeira, a gente levou o cônsul da Itália, ele foi fazer uma visita presencial, ficou impressionado com a beleza natural, mas a gente também fez um workshop com o cônsul de Israel, que também dialogou com os prefeitos. Eu acho que essa iniciativa de vocês também poderia comportar um workshop colocando os prefeitos e 2, 3 cônsules para conhecer essa região histórica. Vocês podem apresentar. Isso pode ser uma primeira possibilidade de estabelecer uma relação para o futuro.
Eu até lembrei aqui, deputado, da última vez que o secretário Vinícius esteve conosco, acho que numa reunião conjunta de comissões, e ele falou do interesse de trazer, por exemplo, parques temáticos para o interior de São Paulo, que também é uma outra coisa bem interessante, até para ajudar ali, instalar esses equipamentos nas cidades e ajudar aí também a trazer um desenvolvimento em volta desses parques. Então, me parece que o secretário tem interesse em tratar dessa questão para também contribuir com todos esses projetos que estão sendo levantados aí para desenvolvimento, para descentralizar o desenvolvimento. Bem interessante também. O deputado falou sobre a questão das áreas vocacionadas, prefeito. E aí eu queria falar, essa região, a região que o senhor está, no século 17, 18, teve uma produção muito forte de café. E aí eu queria saber se ainda mantém essa produção e se vocês também têm esse olhar para o agro, que a gente sabe que traz uma riqueza muito grande, tem uma importância muito grande, o solo do estado de São Paulo é muito fértil para o investimento no agro. Queria saber se vocês também têm esse olhar aí. Sim, como você disse, né, no passado realmente teve toda essa relevância da questão cafeeira, né, hoje não mais, mas as cidades aqui, inclusive Cruzeiro, nós temos esse viés voltado para o agronegócio, né, temos aqui as nossas produções, e uma das pautas desse plano de desenvolvimento não foi só o incentivo a incremento desses projetos e, consequentemente, desses resultados financeiros para os municípios, mas também a viabilização plena da execução. E isso passa muito pela logística, pelo transporte, pelas condições das estradas vicinais, né, de quanto este produto ele vai custar ao final, porque dependendo da viabilidade que tem, tanto da produção como do escoamento, a gente consegue baratear e ser mais competitivo e com isso gerar mais renda. Então, essa questão toda da infraestrutura, dessa mobilidade, também da questão das próprias manutenções e também pavimentações, recapeamentos, da questão das vicinais, que acabam ligando toda essa questão do escoamento e também da produção, foram abordadas, e a gente tem também que um dos escopos do plano de desenvolvimento também será a questão do agro. Bem importante essa questão das vicinais, né, deputada? É um assunto que é recorrente aí no plenário. Muitas vezes a gente ouve os deputados falando sobre essa questão das vicinais, defendendo que seja melhorada essas vicinais, para justamente dar essa força aí para essas cidades que precisam escoar sua produção. Eu queria colocar uma outra questão aqui para o senhor, deputado. A gente sabe que um projeto como o Vale do Futuro, o Pontal 2030, o Vale Histórico, são projetos que vêm do Executivo, de iniciativa do Executivo. Mas como que o parlamentar pode apoiar essa iniciativa? Acho que até para a gente contextualizar quem está assistindo a gente, como que o parlamentar pode apoiar uma iniciativa como essa e até interferir, ajudar de alguma forma na construção de um projeto, seja com sugestões ou através de articulação, de direcionamento aí da conversa. Como é que é possível, deputado? Eu acho que existem 3 ou 4 possibilidades do parlamento ajudar nesse debate. Uma delas é no orçamento, que eu já falei, é você aportar recursos, por exemplo, no fundo. Isso ajudaria muito as prefeituras, a região. A segunda são as parcerias que a gente pode também construir. Eu falei dos consulados, a gente criou uma frente parlamentar de desenvolvimento econômico regional na Assembleia no primeiro ano dessa legislatura, e a gente tem dialogado muito com os prefeitos. Eu falei do Alto Vale, mas a gente fez a região de Araraquara, tivemos com o Diadema, que é na região metropolitana. Então, assim, existem várias possibilidades. Eu, particularmente, conversei com vários cônsules do Japão, da Coreia, do Canadá, que tem muito interesse nesse diálogo. Então, eu acho que isso pode ser também uma alternativa. E, por fim,
os próprios parlamentares que podem fazer gestão, parlamentares ou da região. Infelizmente, essa legislatura tem poucos parlamentares do interior. Acho que o prefeito Tales deve concordar. A eleição desse ano, dessa legislatura, ela concentrou parlamentares no centro, nas cidades grandes, São Paulo em especial. E isso acabou fazendo com que muitos deputados regionais deixassem de ter seus mandatos. Mas eu acho que aqueles que estão hoje no parlamento podem contribuir muito com isso, até para poder ajudar na construção de saídas que são tão importantes para as regiões. Prefeito, o senhor comanda o maior município do Vale Histórico. O senhor vê uma responsabilidade maior em termos de ser a vitrine desse investimento que vai vir do governo do estado de São Paulo? As costas vão ficar mais pesadas, prefeito? Olha, em formas gerais, isso já acaba acontecendo mesmo, né? Cruzeiro, por ser a maior cidade dentre esses municípios, e não é uma diferença pequena, uma diferença gritante na questão populacional e estrutural. Nós temos um pouco mais de 80 mil habitantes e a segunda cidade com mais habitantes deve ter em torno de 13 mil habitantes, né? Temos cidades com 6 mil habitantes. Então, o eixo de saúde, então nós temos um único hospital que é uma Santa Casa, por isso que eu tratei do tema hospital regional para a região do Vale Histórico. Os pacientes dessa região vêm para cá, as universidades, as faculdades são aqui, o comércio gira bastante em torno de Cruzeiro também. Então nós temos alguns eixos educacionais, comerciais e de saúde que acabam sendo já vinculados, orbitando aqui na região do Vale Histórico, dentro da cidade de Cruzeiro. Então já existe realmente essa referência, nós vamos só validar ainda mais, né, e auxiliar com que os nossos municípios do entorno, e também Cruzeiro, obviamente, consiga promover um maior desenvolvimento e que a região não seja tratada por políticas públicas, como disse o deputado, por cidade, mas como região, e identificadas as potencialidades e também os grandes desafios, que a gente consiga ter um planejamento estratégico adequado, com um cronograma de ações e com resultados efetivos, e que a gente possa mensurar isso de tempo em tempo, rever fluxos de trabalho, para que possamos avançar ainda mais. Então, assim, vejo com bons olhos, vejo com disposição essa situação que está sendo encaminhada pelo governo do estado para que a gente possa exercer este protagonismo tão importante que a região do Vale Histórico merece e precisa neste momento dessa retomada da economia e para o desenvolvimento econômico e de outras áreas dessa região. Eu queria agradecer muito a participação de ambos e esse debate tão bacana e importante para que a gente, às vezes, eu já falei isso aqui em outros programas, às vezes a gente está aqui na capital e não tem um olhar para todas as regiões do interior. Isso acho que é importante para que a gente traga aí as pessoas, faça com que as pessoas conheçam o estado e tenham interesse no estado, não só para investir, mas para conhecer mesmo. Deputado Fiorilo, muito obrigada pela disponibilidade e pela contribuição valiosíssima do programa. Muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço, Melissa, prefeito, a Assembleia está à disposição, tanto a Comissão de Relações Internacionais que nós criamos, como também a Frente de Desenvolvimento Econômico Regional. Um abraço, foi um prazer participar com vocês, em especial com o prefeito, parabéns pela iniciativa. Prefeito, muito obrigada pela sua disponibilidade também e a sua vontade de fazer acontecer esse projeto. Muito obrigada. Obrigado a você, Melissa, né, a Lesp, pelo convite. Queria cumprimentar e agradecer o deputado também Fiorilo pelas contribuições, né, que trouxe para nós aqui, inclusive sugestões muito pontuais e importantes. Vou aceitar sim, né, este apoio em nome da região, do mandato do deputado, né, de tudo que a gente pode tratar junto, na questão também das relações internacionais muito importantes, que são alternativas extremamente viáveis, né, colocar no radar, colocar no cenário a região. Então agradeço de coração e muito obrigado pela oportunidade.
Esse foi mais um Ideias e Debates. Você acompanhou o debate aqui sobre o projeto Vale Histórico com o deputado Paulo Fiorilo, do PT, e o prefeito Thales Gabriel, prefeito da cidade de Cruzeiro. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.